castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. É uma alegria a gente poder se encontrar de novo através desses meios de comunicação da comunidade luterana do Fundo Canoas. Tu és muito bem-vindo. Nós temos conversado sobre o tema relacionado ao Dia de Finados. Saudade é o que fica de quem não ficou. Recados de vida a partir da morte. Eu não sei quando tu vais assistir essa mensagem, não sei se será hoje, domingo, ou ao longo da semana, mas quando assistires essa mensagem, o meu desejo é que a bondosa mão de Deus, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. Saudades é o que fica de quem não ficou. Recados de vida a partir da morte. Começamos a conversar no domingo passado sobre essa temática e queremos fechar essa temática no dia de hoje. No domingo passado, nós conversamos sobre o recado que a morte manda, a partir do texto do profeta Ezequias, do rei Ezequias, melhor dizendo, quando ele recebe a visita do profeta Isaías. Palavra essa que está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 20, os versículos 1 a 6. A visita desagradável que Ezequias recebe do profeta Isaías, que vem dizer a ele: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Quem quiser acompanhar, se tu não pôde assistir essa mensagem, está lá no YouTube da comunidade, no Facebook da comunidade, entra lá, procura, aproveita, te inscreve e fortalece o nosso canal. Nós queremos hoje conversar sobre um segundo recado de vida a partir da morte. E nós o queremos fazer a partir do texto de 1 Coríntios, o capítulo 15, os versículos 54 até 54 e seguintes, que diz o seguinte: Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O recado que a morte recebe de Deus nesse momento é: perdeu. Tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? Vitória de Jesus. A morte não tem mais a palavra final. Essa é a boa notícia, essa é a mensagem, esse é o recado de Deus para nós no dia de hoje. A morte não tem mais a palavra final. E isso é uma maravilha, isso é uma notícia maravilhosa num mundo regado de morte, num mundo onde a morte está presente e está sendo vivenciada e percebida todos os dias. Todos os dias nós vemos notícias, nós lemos, nós ouvimos notícias de pessoas que morrem, de pessoas que são tiradas do nosso meio. Todos os dias tem alguém entrando em luto, todos os dias tem alguém vivendo luto. A morte está fazendo parte da nossa rotina de uma maneira assustadora. E a morte está presente na nossa realidade não só no sentido físico, mas no sentido mais amplo possível. A morte física, sim, é uma realidade. Todos nós um dia teremos que passar por esse momento. Todos nós um dia perderemos alguém próximo a nós, um amigo, um parente, o pai, a mãe, um filho, enfim, todos nós perderemos alguém em algum momento. Mas a morte, ela está presente na realidade humana no sentido mais amplo possível. Morte essa que faz o ser humano parecer um morto-vivo. A morte está tão presente na realidade humana que nós muitas vezes parecemos verdadeiros mortos-vivos, quando a alma é mortalmente ferida, quando a alma é mortalmente machucada. E aí eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que sofreram estupro. Alguém que sofreu um estupro está com a sua alma mortalmente ferida.
Uma mulher que foi violentada está com a sua alma mortalmente ferida. Uma criança que foi violentada está com a sua alma mortalmente ferida. São mortos-vivos que andam por aí. E isso é apenas um aspecto da violência. Mas se nós pensarmos nas atitudes, nas posturas que desumanizam o ser humano, tem muito morto-vivo andando por aí. Tem muito morto-vivo andando por aí. Pessoas que experimentam a morte da alegria, a morte do sentido, a morte do prazer, a morte do sorriso, a morte no sentido mais amplo e profundo da alma humana. O desejo de burlar a morte, o desejo de fugir da morte, é um desejo que está presente na história da humanidade, não de hoje, mas desde os tempos do Antigo Testamento, quando em Eclesiastes capítulo 3, versículos 11, nos é dito que o Senhor colocou no ser humano a eternidade como um anseio. A eternidade é um anseio do ser humano. Nós desejamos não ter que morrer, nós desejamos não ter que passar pela morte, nós desejamos não ter que vivenciar a morte. O desejo de burlar a morte é enorme. Para isso nós criamos tecnologia, para isso nós criamos tratamentos, nós criamos equipamentos que tentam de alguma forma manter a morte longe da nossa realidade. E é por isso, é por conta desse desejo que é inerente, que faz parte da natureza humana, que faz parte da essência humana, que surgem ideias que não têm nada a ver com a fé e não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com o cristianismo. Algumas ideias, por exemplo, o vovô faleceu e está olhando por nós. É a relutância com a ideia de admitir que o vovô faleceu. O vovô está morto, o vovô está descansando num túmulo, o vovô está ali passando pelo processo que todos os mortos passam na sepultura. É muito mais bonito, tranquilizante e menos chocante e assustador quando a gente pensa que a pessoa morreu e está em algum lugar olhando por nós. O desejo de burlar a morte, o desejo de fugir da morte, o desejo pela eternidade também faz com que surjam ideias equivocadas no ponto de vista da fé cristã, quando, por exemplo, pessoas acham que ainda é possível a comunicação com os mortos ou com os espíritos dos mortos. A Bíblia condena isso claramente. A Bíblia diz que não é possível. A Bíblia diz que morreu, depois disso vem o juízo. Ao ser humano está determinado morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo, diz o texto sagrado. Mas o desejo de não morrer, o desejo de burlar a morte, o desejo de fugir da morte, é um desejo que está presente na realidade do ser humano. O ser humano deseja não morrer, ele deseja viver, ele deseja vida longa, ele deseja continuidade. A gente precisa entender, como eu já disse antes, que a morte se apresenta multifacetada, ela vem com muitas facetas. A gente experimenta, por exemplo, a morte na família. O que é uma família morta? É uma família onde já não existe mais amor, respeito, consideração, onde já não existe mais afeto, afago, onde já não existe mais riso, onde já não existe mais alegria de se viver. Famílias morrem. Todos os dias famílias morrem. Todos os dias, pessoas se matam com as suas compulsões, com os seus vícios, com as suas taras, com os seus desejos de autodestruição, em busca de uma vida que faça sentido, em busca de uma vida que valha a pena. A morte está presente. A morte está presente. E diante disso nós vemos por aí muitos mortos-vivos, pessoas que estão ocas, vazias, desesperadas, ou, usando a linguagem que Jesus usou nos evangelhos, sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Sepulcros bonitos por fora, podres, ocos, vazios por dentro. Porém, a boa notícia que a palavra nos traz é que a morte foi vencida.
A morte foi vencida, a morte não tem mais a palavra final. A morte já não tem mais a palavra final, o ponto final. A morte está vencida. Essa é a boa notícia. A morte está vencida. Jesus venceu a morte. E nesse sentido nós podemos experimentar a vida que Deus dá. Nós podemos experimentar a vida que Deus dá. A vida que Jesus concede. A vida que Jesus concede ao desgraçado. Não, isso não é um xingamento, por favor, não me entenda assim, mas a pessoa que vive com uma vida sem graça. Jesus quer devolver a vida a uma família que está completamente destruída. Jesus quer devolver a vida a um casamento que desandou. Jesus quer devolver a vida a relacionamentos estremecidos entre pais e filhos, entre homem e mulher. Jesus quer devolver a vida. Essa é a boa notícia. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Na ressurreição de Jesus, na ressurreição do Filho de Deus, que foi morto na cruz, mas que está vivo e que apareceu para uma infinidade de testemunhas. Na ressurreição de Jesus, no Jesus que vivo está, nós temos também a promessa de ressurreição, de vida. A promessa de que a morte não tem a palavra final. Se o teu casamento está ruim, Jesus quer dar a ele vida. Se tu te sentes vazio, Jesus quer dar à tua vida completude. Se tu não vês sentido para a tua existência, Jesus quer dar sentido à tua vida. Se tu não tens mais alegria, Jesus quer devolver a alegria. Se tu não vê mais sentido para a existência e para os teus dias, Jesus quer devolver o sentido e o prazer de viver. A morte não tem a palavra final. Embora nós estejamos mergulhados, envoltos no mundo de morte, a morte não tem a palavra final, porque Jesus está vivo, Jesus venceu, e por isso nós podemos experimentar já aqui e agora a vida que Deus quer dar. Quando nós falamos na ressurreição de Jesus, nós logo pensamos ou somos tentados a pensar na vida que vem pós-morte, na vida que vem na eternidade, no céu. É verdade. Não faria sentido nenhum toda a história de Deus com a humanidade se nós não teríamos a esperança num novo céu, uma nova terra. Não faria sentido nenhum se nós não esperássemos algo para além da sepultura. Mas antes que a morte física chegue, Jesus quer devolver a vida para os mortos-vivos que andam entre nós. Talvez tu que me assistes és um morto-vivo. Um morto-vivo no sentido de que tu não vê mais razão para a tua existência. Tu não vê mais sentido. Por que eu acordo? Por que eu estou aí ainda? Jesus quer devolver a vida, a esperança, a alegria, o brilho nos olhos, o brilho no olhar. A gente pode fingir muito bem um sorriso bonito, com a nossa boca, com os nossos lábios, mas o brilho no olhar, esse somente Jesus pode dar. Pode fazer a vida valer a pena. Jesus quer te dar vida eterna, na eternidade, no céu. Como diz em Apocalipse 21, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não haverá mais nada disso, porque lá tudo se fez novo. Mas Jesus quer dar também já agora vida. Vida ao teu casamento, vida à tua família, vida aos teus relacionamentos, vida à tua vida, para que nós não sejamos mortos-vivos andando por aí. Mas tem um detalhe. Para ressuscitar, precisa morrer. Para ressuscitar, precisa morrer. A ressurreição física que nós aguardamos, sim, ela vai acontecer apenas na nossa morte física. Mas para que nós possamos renascer, reviver em meio às mortes que nos rodeiam, nós precisamos admitir a nossa morte e admitir que o nosso casamento morreu, admitir que o nosso amor morreu, admitir que a nossa família morreu, admitir que eu morri, que eu não vejo mais razão para a vida, que eu me quebrei, que eu estou quebrado, que eu estou completamente esfacelado. E uma vez admitido isso, nós estamos prontos para receber a vida que Deus quer dar.
a vida que Jesus nos quer dar. Precisa morrer. O ser humano, ele precisa deixar o seu eu morrer. O eu é algo muito forte, muito forte. O eu é responsável pelas nossas desgraças. O eu sei, eu faço, eu consigo, eu me viro, eu dou um jeito, é o responsável pelas nossas tragédias e desgraças. O eu precisa morrer, o ego precisa morrer. Nós precisamos aprender a entregar a chave e dizer: guia, porque eu não estou conseguindo. Guia, leva, conduz minha vida, porque eu não estou conseguindo. E nesse sentido, nós precisamos morrer, o nosso eu tem que morrer. O nosso egoísmo, o nosso ego centrado em nós mesmos precisa morrer, para que Jesus possa gerar e produzir vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? É Jesus dizendo: a morte não tem a vitória sobre tua vida. Eu tenho a vitória, mas para isso tu precisas morrer. Para isso tu precisas experimentar a morte do teu eu. Para Deus agir, eu preciso ser aquietado. Para Deus agir, eu preciso ser apequenado. O meu eu precisa morrer. E para morrer é necessário reconhecer a minha situação, o estado de lástima em que o meu eu me levou. Uma outra boa notícia é que Deus não joga fora os quebrados. Isaías, capítulo 42, versículo 3, é uma palavra que Jesus também menciona em Mateus, capítulo 12, versículo 20, onde ele diz: Deus não joga fora a cana quebrada. Deus não joga fora o quebrado. Deus não joga fora aquele que está na lona, aquele que está no chão, que está caído, que está quebrado, arrebentado. Não, Deus não joga fora. Mas a partir da fratura, a partir da quebradura, a partir do esfacelamento, nós temos de novo vida, chance de uma nova vida. E é por isso que ao longo das páginas da Sagrada Escritura, nós vemos o tempo todo Deus tentando corrigir, consertar, arrumar e dar uma nova direção, um novo caminho para o seu povo de Israel. E aí vem Jesus e continua tentando fazer isso com a humanidade. Por isso, nós precisamos perceber a importância de nós morrermos para que Jesus possa brotar em nós. O problema é que é muito difícil a gente admitir a morte do nosso eu, porque isso gera, de alguma forma, desconforto. Entregar os pontos gera um certo desconforto, e nesse sentido nós precisamos aprender que Deus não joga fora, mas Deus quer fazer algo novo, completamente novo. Nós podemos ressuscitar estando vivos, desde que o nosso eu morra, e experimentaremos um novo casamento, uma nova saúde, experimentaremos uma vida de libertação dos vícios, nós experimentaremos a compaixão de Deus, que Ele oferece gratuitamente a ti e a mim. E qual é a nossa postura? A nossa postura é aceitar. Aceitar que nós mesmos não podemos muita coisa por nós, mas que em Jesus somos restaurados, renovados, recuperados. A cana quebrada na qual nós nos transformamos pode brotar de novo. E ainda uma palavra que tem que ser dita. Jesus diz que a morte foi vencida porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, e é isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Por isso a fé cristã não dá margem, não permite confundirmos ressurreição com reencarnação. Nós não reencarnamos, nós aguardamos. A morte nos leva para um estado de dormência, de sonolência, onde a vida volta para Deus e o pó, o barro, volta ao barro. Afinal, nossa composição é, a partir da criação de Deus, barro. O barro volta ao barro, a vida volta a Deus. E aí nós aguardamos a ressurreição dos que viveram com Jesus para a vida eterna e dos que ignoraram que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Irão para a perdição eterna.
Por isso a fé cristã fala em ressurreição, não em reencarnação. E nós podemos experimentar a ressurreição hoje, já, e a plenitude dela na eternidade com Cristo. A plenitude dela na eternidade. Deus quer ressuscitar a tua vida. A morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final na tua existência. A morte está vencida. A morte está vencida. Essa é a notícia. Essa é a boa notícia. E com isso eu quero encerrar essa mensagem, dizendo: Deus deseja dar vida a ti. A morte não precisa fazer a festa na nossa existência. Nossos casamentos, nossas famílias, nossos relacionamentos, a nossa vida pode ter sentido se Jesus, o Jesus vivo que venceu a morte, tiver espaço no teu e no meu coração. Deus abençoe tua vida. Deus guarde e cuide a ti. Deus esteja contigo. Eu desejo orar contigo ainda. Senhor Deus, te agradecemos porque Tu és o Deus da vida e porque Tu venceu a morte. E porque Tu venceu a morte, nós não precisamos mais padecer sob o poder da morte e da destruição. Tu estás vivo. Vem com a Tua vida, Senhor, e enche-nos de vida. Faz a vida, Senhor, valer a pena. Faz a vida ter sentido. Se alguém que me assiste nesse momento não tem sentido para a sua vida, possa nesse momento, pela ação do Teu Espírito, experimentar vida com sentido, vida com alegria, vida com esperança, com paz, uma vida que vale a pena acordar para um novo dia. Cuida-nos e guarda-nos, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero deixar um abraço bem especial a todos aqueles que nos apoiam. Temos recebido ofertas via Pix aqui na nossa comunidade. Obrigado pelo teu apoio, obrigado pelas tuas ofertas, obrigado pela tua ajuda. Ela é muito bem-vinda para que a gente possa continuar o trabalho de pregação da Palavra de Deus. Continua abençoando a comunidade, continua abençoando o reino de Deus com a tua oferta. Muito, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de nós. Deus nos dê cada dia mais um coração generoso. Desejo a ti uma abençoada semana, que a paz, a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre ti hoje e sempre. Amém. Um abraço bem forte e até na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra.